Vamos bater um papo de guitarrista aqui? Hoje eu quero fazer a lista de 10 álbuns instrumentais, eu diria, que mudaram o meu jeito de pensar na guitarra. Eu sou guitarrista, então a gente vai falar de álbuns que de alguma forma me ajudaram com a guitarra. E algumas outras menções honrosas que eu acho que valem a pena ser citadas aqui. Para você que não me conhece, muito prazer, eu sou o Pedro, seja bem-vindo, puxe sua cadeira, fica à vontade, que aqui a gente vai conversar sobre música, sobre guitarra, sobre metal e coisas que você conversaria com alguém num bar, provavelmente. Então, bora lá. Como eu disse, eu separei uma lista aqui de 10 álbuns de guitarra pra gente trocar uma ideia. Alguns não são de guitarra necessariamente, mas de alguma forma para um guitarrista ou até para um baixista, para um tecladista ali, que gosta de metal, que gosta de música instrumental especificamente, vai abrir sua cabeça, vai te levar para algum lugar, você vai aprender alguma coisa com esses álbuns e você vai curtir a boa música. O número 10 desse top aqui que eu colocaria, e você pode pensar em diversos guitarristas e bandas de instrumental, é um brasileiro e não é um cara muito famoso por esse CD, porque ele é sideman, que é o Celso Machado, que acompanhou a Oficina G3, o álbum 3D dele. Quando eu conheci ele, eu estava no ensino médio, eu estava ali na fase que eu mais ouvia coisas de guitarra e tal, mais virtuosas. E esse álbum, por incrível que pareça, ele não é metal, ele é muito mais rock and roll do que metal. Só que ele também trouxe uma sonoridade de tele com alguns temas muito interessantes que, tipo, eu não tinha ouvido em outro lugar. E como eu conheci ele pela Oficina G3, pelo DDG, que é pauleira, eu não esperava isso dele. E fui ver o cara usava uma tele, vou ouvir o timbre do cara. Nossa, esse CD é muito bom. CD curtinho de 10 músicas, tem 37 minutos. Você consegue ouvir ali, tomando café da manhã. A última música também, que é Watching the Night, tem um dos temas mais legais e ela é bem rock and roll, assim, ela não vai para um lado de metal. Então tá aqui o 10º lugar, 3D do Celso Machado, recomendo. Nono lugar está Guthrie Govan com o álbum Erotic Cakes. Esse é o CD solo dele, se não me engano é o primeiro. E, cara, o Guthrie Govan foi o rosto que me apresentou o Fusion, embora ele seja um cara bem esquisito, assim, se você for ver ele presencialmente, mas é um cara que explodiu a minha cabeça porque eu tava muito no mundo de metal, e ele é um cara que você olha pra ele e você não vê metal. Ele usa uma Shure, se eu não me engano, na época, né, era uma Shure de madeira, não era aquela guitarra preta, não era guitarra branca, era uma Shure de madeira, HSH e tal, e uns negócios muito malucos. E uma música desse álbum foi uma das primeiras músicas que eu apresentei solo ao vivo, bem quando eu comecei a tocar guitarra. Que é Wonderful Slippery Things, que é uma música que já começa com slap na guitarra. O Guthrie Govan, ele é muito famoso por usar a técnica de slap, dentre outras, mas é uma música que começa com slap na guitarra. Então, assim, cara, aquilo me explodiu a cabeça. E temas muito legais. Eu acho que quando ele gravou esse CD, eu não posso confirmar aqui, mas ele tem uma sonoridade muito de fuzz nesse CD. Então, ele é bem fusion mesmo, também não vai lá para um lado de metal. E sabe quando é uma coisa que você não está acostumado a ouvir, que você não ouve sempre? O Guthrie Govan, quando você ouve ele tocando, você sabe que é o Guthrie Govan. Assim, não tem como. Quando você começa a estudar guitarra e aprender mais sobre alguns guitarristas, você vê que o jeito que ele toca, o timbre dele, os fraseados, é muito característico dele. E Wonderful Slippery Things é a música que está no meu coração, você deveria ouvir ela hoje. A próxima banda é uma banda que não tem gênero. Você que é guitarrista e já ouviu, você consegue me confirmar que você não conseguiria classificar, que é o Polífia. Como que você classifica o Polífia? É metal? Já foi um dia, é gente, né? Mas hoje em dia não é mais gente. O álbum que eu tô falando aqui, o álbum que eu coloquei nessa lista, é o New Levels, New Devils, que é o álbum com vermelho, com os tigrinhos lá. Cara, esse foi outro álbum também que explodiu a minha cabeça, porque é um gente muito virtuoso. O jeito que o Polífia compõe e produz as músicas e é um jeito só do Polífia, assim. Eu não conheço, acho que mais ninguém que grava desse jeito e tem esse pegada na guitarra. E quando eu ouvi a música Gold, explodiu a minha cabeça. Participação do Matheus Assato no CD, a música Salse pra mim também. Eu acho que Salse e Gold, The Gold, não sei, são as duas músicas assim que, tipo,
tá num pilar, assim. Toda vez que eu vou ouvir CD, essas músicas, eu começo ouvindo essas músicas e volto e ouço o CD inteiro. New Levels, New Devils é o meu top 7 de álbuns que você que é guitarrista. Por mais que assim, puta, eu tô começando, eu tô no intermediário, eu não consigo tirar muita coisa, tecnicamente falando, do Polyphia, mas assim, é uma sonoridade, é um tempero que você, se você ali for devagar, e eu sei que é muito difícil de achar tab também para quem tá no nível intermediário, mas quando você começa ali a engrenar e começa a entender a melodia, a harmonia que os caras fazem, se coloca um tempero a mais no seu fraseado. Então, New Levels, New Devils, recomendo totalmente. O meu top 6 é o primeiro CD do Petrucci, que é o Suspended Animation. Cara, uma curiosidade, eu conheci o Petrucci antes de conhecer o Dream Theater. E isso é maluquice, porque o Dream Theater é do final dos anos 80. Final dos anos 80. E eu conheci o Petrucci pelo Suspended Animation. E eu lembro que na época, quando eu conheci esse álbum, eu só ouvia uma música, que é a última, que é Animate in Animate, né? Que é uma música gigantesca. E como eu falei, eu tava muito naquele negócio de ouvir metal e metal instrumental, eu ouvia muito Loureiro, eu ouvia até o Sfogli, e eu via esses CDs assim, e falei, caralho, que tema top, não sei o quê, e é uma música que começa no tema e ela dá uma volta inteira, tem alguns timbres que ele tira ali muito legais, com alguns efeitos, e ele volta no tema da música principal. Quando eu parei pra ouvir o CD mais maduro e tudo mais, você vê que tem algumas composições ali. Glasswall Keys pra mim tá no top 3 de solos mais bonitos do João Petrucci, que na guitarra, assim. O solo de Glasswall Keys é incrível, assim, você chora ouvindo aquele solo. E não deixa de ser um solo técnico, entendeu? Então, casa perfeitamente. Enfim, é um CD muito bom também, tem riffs muito bons, Damage Control e Jaws of Life são incríveis também, ouça, recomendo. É Petrucci, não tem o que falar. Agora, vindo pro verdadeiro top 6, né, que eu errei na conta aqui, para Intervals, The Shape of Color. Cara, o que fala desse álbum? O Intervals, eu conheci ele pelo In Time, tem o EP que veio antes também, que eu não gosto muito, mas eu conheci ele pelo In Time, riffs do caralho, pesados, agressivos, momento ali que é uma música no drop incrível, e aí depois eu ouvi The Shape of the Color. Shape of the Color, é isso? The Shape of Color, isso, perfeito. Cara, e esse álbum, ele é totalmente o contrário em sonoridade do primeiro, o outro é muito gente, muito prog, esse aqui ele é prog, mas ele é um gente crunch, ele não é um gente pesado, 7 cordas e tal. Ele usa bastante drop, eu não sei se tem 7 cordas na verdade no CD, mas ele... Temas incríveis, I'm Awake, Sir Shot, são temas que não são tecnicamente tão difíceis de se fazer, se você for pegar para estudar na guitarra, você consegue executar muitos deles. Muitos são em guitarra dropada, então se você quer aprender a fazer riffs ali que tem uma cara mais gente dropada, eu recomendo muito ouvir esse CD, ele tem muita coisa legal. Tem muito tema ali que é um pouco difícil, são licks mais complexos, mas que não são tão rápidos, então você consegue pegar para estudar. E é um álbum que ele tem uma sonoridade única. Para mim, o timbre desse álbum é também um dos timbres mais bonitos que eu já ouvi de guitarra até hoje em dia. E a última música, que é a música Libra, que se eu não me engano tem a participação do Pliny, o solo de guitarra dessa música no final, o último solo, que se eu não me engano até é o próprio solo do Pliny, também tá no meu top 5 solos de todos os tempos, porque também é um solo técnico, é um solo que me fez chorar algumas vezes. Cara, ele é incrível. É incrível. Então, The Shape of Color, do Intervals também. Top 5, hein? Top 5. Eu não diria que esse é meus 10 definitivos, mas são os 10 de hoje, né? Tô gravando aqui em agosto de 2025. E o top 5, Conquer in Dystopia, o álbum Conquer in Dystopia.
Cara, o Conquer Dystopia eu conheci pelo Silas Fernandes numa época, não vou lembrar o ano, faz muitos anos, mas quando ele fazia os vídeos de domingo dele, que ele recomendava CDs. Eu tava nessa de descobrir novas bandas, parei pra ouvir. Cara, aqui é completamente o oposto de acho que quase tudo que eu falei nessa lista, porque aqui é o gente, o prog meio death, pesado, guitarra de sete cordas dropada e é incrível. É com. Como é o nome dos caras? Tocando de desktop 0DTP5K. Obrigado, Alex. Eu lembrei de voltar o vídeo aqui. O Conquer Dystopia, ele é um team-up, por assim dizer, do Jeff Loomis e do Keith Merrill. Eu não conhecia nenhum dos dois, passei a conhecer depois disso, mas assim, eu não sou muito fã dos projetos solos desses dois caras, tem algumas músicas legais e tal, mas eu não sou muito fã de nenhum CD deles especificamente. Mas o Conquer Dystopia foi a junção, assim, que é incrível. São riffs muito pesados. Os solos que o Jeff Loomis faz, o Keith Merrill é total bases, assim, e o Jeff Loomis, ele faz todas as guitarras solos e todos os temas e tudo mais. O que esse cara faz com arpejos nesse álbum não tá escrito. Arpejo com solo de corda, arpejo com sweep, arpejo com paletada alternada. O que esse cara faz com arpejos na guitarra é bizarro. Então, se você quer aprender e estudar mais sobre arpejos em um nível muito hard, o que ele faz em Prelude to Obliteration, que é a primeira música do CD, ele faz uns arpejos com salto de corda, não, uns arpejos com paletada alternada que são bizarros de você conceber aquilo. Primeira vez que eu ouvi aquilo, eu era adolescente, eu fiquei, como que ele fez isso na guitarra? E depois eu fui pesquisar vídeo no YouTube, tentar achar alguma coisa e descobri que era arpejo com paletada alternada. É bizarro. Mas aí eu vou deixar um trechinho aí de Destroyer of Dreams, que também tem outros trechos de arpejo com salto de corda, e é bizarro o que esse cara faz. O meu top 4, pelo menos no momento que eu fiz essa lista, pode ser que amanhã eu acorde e não concorde com essa ordem especificamente, mas é o álbum auto-intitulado do Andy James. Ele é um álbum de 2011 ali também. Se você for analisar essa lista também, que todos os álbuns são da mesma época, não é coincidência, acho que são álbuns que eu ouvi muito na minha vida e eu comecei a ouvir nessa época. Só que são álbuns que até hoje eu ouço e são incríveis. Então, assim, Andy James é mais um deles. Eu não gosto muito dos outros álbuns e de outras produções que ele faz, inclusive é o cara que tá tocando aqui. Mas assim, esse álbum especificamente é outro caso de. O que ele pensou? Eu dei uma pesquisada, o que ele pensou para fazer esse álbum? Ele precisava ganhar espaço como guitarrista. Ele, na época, era professor de guitarra da Lick Library, se eu não me engano. Vou deixar aqui embaixo se não for. Mas ele era professor da Lick Library e ele fazia muitos trabalhos de temas de guitarristas. A Lick Library, tipo assim, é o nível AA do Cifra Club. O que o Cifra Club fez é, tipo assim, a Lick Library fez no metal 10 vezes mais e era absurdo na época. Não sei se ainda existe hoje. Mas ele era um dos professores e ele era muito bom tecnicamente. Eu acho que ele queria se desenvolver a carreira dele como guitarrista e tudo mais, e aí ele pegou e produziu esse álbum, juntando muito virtuosismo e muita técnica com uma guitarra melódica, com temas que fazem sentido. Tipo, como que você transforma técnica bruta em música? É esse álbum. Tem muita técnica de arpejo, ele faz também arpejos assim bizarramente em todo esse CD. Tem muita fritação, salto de corda. Ele é um cara que ele é muito técnico, tanto que ele até hoje ele tá tocando com. Não lembro qual é a banda que ele tá tocando hoje, mas ele tá tocando com uma banda muito grande e ele ganhou espaço no mercado, acho que graças a esse álbum. Que ele produziu depois não veio, não acho tão bom assim, não tanta coisa. Mas esse álbum especificamente, ele é literalmente aquilo. Como que você pega técnica bruta e enfia e transforma em música? É esse álbum. Você pode pensar a introdução de Angel of Darkness, que é uma introdução puramente de arpejos, e é muito musical. Pegar Bullets in the Head também, que tem um riff matador no começo e é muito musical também. War of Match, é The Storm também, que é uma música incrível. Enfim, são muitas músicas que têm muita técnica bruta e soa musical. Então, se você quer ir por esse lado e conseguir desenvolver algo assim, pode ouvir esse CD Andy James, do Andy James de 2011, que você não vai se arrepender, e tem muito arpejo e fritação, e
porra, vai embora. Fora que assim, um parênteses aqui, o Eddie James ele produziu muitas outras coisas, por exemplo, que estava tocando aqui, que não tá mais, que já acabou. Ele fez muitas músicas, muitas composições para demos de timbre, vender parceria com plugin, essas paradas. E tem muita coisa boa dele também, tipo Dream of Destroyer, Dream of Becoming, que é o que eu tava tocando aqui. Ouça também, que é pra mim, uma composição muito legal, muito técnica também e soa muito bacana. O meu top 3 não tem um, mas dois álbuns que foram gravados juntos, se eu não me engano, até onde eu sei, que é o Liquid Tension Experience 1 e 2. Experiment 1 e 2, que é com John Petrucci, Mike Portnoy, Tony Levin e Jordan Rudess. Curiosidade que o Jordan Rudess entrou no Dream Theater depois deles formarem o Liquid Tension, então assim, na época que o Kevin, se não me engano, saiu. Kevin, o nome dele? Eu acho que é Kevin o nome dele. Muitos nomes que eu tô falando hoje, eu vou lembrar de todos. Mas ele saiu, e como eles gravaram o LTE com o Rudd, com o Jordan, quando eles gravaram o LTE com o Jordan, eles trouxeram o Jordan pro Dream Theater e gravaram o Scenes from a Memory, e aí vocês já conhecem o resto da história. E esses dois álbuns têm composições incríveis de guitarra, mas de gig, de banda. Os temas de teclado do Rudd são muito bons, a bateria do Portnoy é incrível, tem muita coisa quebrada. Se você quer ouvir assim, uma coisa fora da caixinha, que você precisa entender o que está sendo tocado, esse é o CD. Ele é um CD muito na vibe, assim. Eles gravaram esse CD, a última música do primeiro CD, por exemplo, do primeiro álbum, tem uma jam de 28 minutos, que é uma jam mesmo. Você ouve, você sente que aquilo é uma jam. Só que eles têm temas como Paradigma Shift, que é muito técnico, muita fritação e é muito bom, tanto as linhas de guitarra, as linhas de baixo, o teclado, tudo aqui é muito bom. State of Grace também tem um dos álbuns melódicos mais bonitos do Dream Theater, Kindred Spirits, aí vai Acid Rain no volume 2. São dois CDs assim que juntam uma obra só e é o puro suco da música prog. No top 2 a gente saiu do metal de novo, e aqui é o The Aristocrats, o álbum The Aristocrats mesmo, de 2011 também, olha só que loucura, década de 2010 aqui reinando. Mas é um CD de... como é que é o nome? Que é formado pelo Grant Govan, o Brian Beller, que também é um baixista incrível, e o Marco Miniman, que inclusive fez a audição para o Dream Theater também, ficou lá em segundo, não sei se foi em segundo, né, mas pelo documentário ali, ele não passou, quem passou foi o Mandini. Mas assim, um trio incrível, e esse é um CD de fusion, bem fusion mesmo. A música Bad Asteroid, pra mim, também foi uma das músicas que explodiu a minha cabeça pensando em guitarra, pensando em riff, em tema, pensando em timbre, pensando em como que se faz na guitarra, a parte de tapping dela. O próprio tema principal também é uma parada que eu nunca tinha ouvido antes, nada semelhante. Então, o Guthrie Govan, né, foi uma composição dele. Esse CD todo tem muita coisa legal e vai para um lado mais jazz, esse vai para o lado muito jazz assim do fusion, tem muita virtuosa e tal, algumas coisas meio metal, mas ele vai para uma parada muito virtuosa de jazz assim, e se você quer ouvir jazz, mas não quer ouvir jazz, parar para ouvir jazz assim, negócio mais. Esse CD é do cacete. Os outros eu parei para ouvir na época, não gostei, preciso parar para ouvir de novo. Mas esse CD aqui também tem alguns temas absurdos, e é Bad Asteroid, Furtive Jack, Blues Fockers, é um bluesão totalmente corrido, totalmente pra cima, e tem aquele quê de improviso, incrível. É um CD também que vale muito a pena você ouvir, se você quer sair do metal, quer ouvir jazz, mas não quer ouvir jazz. E o meu top 1, que é um CD que eu ouço ele do começo ao fim, de trás pra frente, de frente pra trás, de cima pra baixo, ao contrário, dormindo, acordado, trabalhando. Cara, esse CD aqui, que é o CD open source do Kiko Loureiro. O open source também é de 2020, também é outra boa coisa que saiu de 2020, vamos
colocar assim, mas é um álbum que ele é muito virtuoso. Aqui o Kiko Loureiro colocou que ele não tinha colocado antes, que são guitarras de 8 cordas. Então tem alguns temas ali muito bons em 8 cordas. Tem participação do Matheus Assato, participação do Marty Friedman. O cara virou um amigo, né, depois do Megadeth. Mas é um CD que ele inteiro, você ouve, eu pelo menos ouço todas as músicas dele, não pulo nenhuma. Tem muita coisa de música brasileira ali também colocada, os violões clássicos do Kiko Loureiro. Tem riffs incríveis e temas muito bons. O meu tema favorito daqui é o Emotion, o tema principal, os interlúdios de guitarra, os refrões. Black Ice também é uma música pesada, incrível. Então, assim, é um CD que, putz, escolhe uma música. Eu diria que foram essas duas, né? Black Ice e Emotion, mas o CD todo você ouve tranquilamente em qualquer momento, assim, da minha vida, desde que eu ouvi. Tanto que esse foi o CD mais ouvido de 2023, eu acho, do Spotify. Open Source do Kiko Loureiro é a minha recomendação aqui, sem sombra de dúvidas. Eu acho que hoje tá no meu top 1, porque é o que eu ouço todas as músicas e não reclamo de nada. Bom, foi aqui o meu top 10 de álbuns para guitarristas, para músicos de metal e não metal, né? Porque acho que a maioria aqui nem é tão metal assim. Se você curtiu, deixa um like. Não curtiu, pode deixar um dislike também. Comenta aqui, é uma porcaria, não sei o quê. Ou, nossa, muito legal, não conheço esses álbuns. Comenta aqui se você já ouviu algum deles. Deixa sua recomendação aqui para eu ouvir, porque eu tô ouvindo muita coisa nova. Eu quero trazer mais conversas aqui sobre metal e música, como eu disse. E considere se inscrever se você está procurando um canal no YouTube aí que você queira falar ouvir sobre música, conversar sobre música, não sobre guitarra, não ver review de equipamento só também, mas conversar mesmo sobre música e como que a gente se sente, coisas novas, novidades, o que está acontecendo. Tipo uma mesa de bar mesmo, vamos trocar esse papo. Então, se você acha que esse canal pode ser interessante para você por conta disso, se inscreva aqui, deixe seu like. Por hora é isso, um forte abraço, falou!